Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo sensacional, porque temos informações importantes envolvendo a Arrascaeta e eu tenho certeza que vocês vão ficar assim, ó, como essa garrafinha aqui, a menina da garrafinha, ó, comemorando. E envolve o camisa 10 também, pois é, a gente vai trazer essas informações. Tem também BAP no CT Ninho do Urubu. Isso não é normal ou é normal? O que ele foi fazer lá? É verdade que ele foi conversar com os jogadores, cobrar os jogadores? Calma, a gente vai trazer os bastidores dessa ida do presidente ao Ninho do Urubu. Bruno Henrique do Flamengo está liberado para jogar as semifinais da Libertadores contra o Racing. Ele havia sido chamado para uma audiência com a Conmebol por conta dos atos obscenos que ele fez diante do Estudiantes, e ele foi apenas advertido e multado em 25 mil dólares, que dá em torno de 140 mil reais, tá? Mas o Flamengo vai recorrer dessa decisão. No mesmo processo aí, a Conmebol aplicou uma multa de 27 mil dólares ao Flamengo, quase 150 mil reais. O clube foi penalizado por uso de sinalizadores e também descumprimento de regras organizacionais durante o jogo contra o Estudiantes. Legal. Vou falar o que eu falei algumas vezes. Conmebol, nesses casos aqui, vocês são, ó, um leão. Agora, com racismo, como aconteceu no jogo contra os Estudiantes na Argentina, vocês são, ó, miau, um gatinho, tá bom? Vamos lá, falar agora de Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo nessa quarta-feira. A arbitragem definida, Alex Stefano, do Rio de Janeiro, vai apitar esse duelo, tá? Segundo o levantamento do Noite de Copa, Stefano aparece em lista de árbitros que mais aplicam cartões no Campeonato 2025. Vale mencionar que para esse jogo, Pulgar está pendurado, Arrascaeta pendurado, Jorginho pendurado, Alan pendurado e Carrascal pendurado. Isso quer dizer que, se esses atletas levarem amarelo, eles estão fora do jogo contra o Palmeiras no domingo. Vamos agora para as duas principais informações do vídeo. Eu vou começar com a ida do BAP ao CT Ninho do Urubu na última segunda-feira. Vamos lá. Gente, não é muito raro o BAP ir ao CT. Dizem que ele vai uma vez por semana, mas ele, quando ele vai, ele não frequenta o ambiente dos jogadores, da diretoria, da comissão técnica, ele não fica ali aparecendo. Pelo contrário, ele entende que aquilo ali é o local dos dirigentes apropriados para isso e contratados para isso. Leia-se José Boto, Gabriel Skinner, o diretor de comunicação Rodrigo Paiva. Então ele não frequenta o ambiente, ele entende que o presidente, ele tem um certo limite. Óbvio, se for muito necessário, ele vai se meter, vai ter uma conversa com os jogadores. E, de fato, nessa segunda-feira, ele foi ao CT e, de fato, ele conversou com os jogadores. Mas não foi para dar esporro, não foi para fazer cobranças, pelo contrário. O tom foi, ó, estamos com vocês, nós estamos nos movimentando para que a gente não saia, entre aspas, derrotado fora de campo. Lê-se a arbitragem, que a gente sabe que o Flamengo está muito preocupado com o que está acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro. O Flamengo entende que em muitos jogos tem sido prejudicado, tanto é que o José Boto deu uma forte entrevista recentemente falando sobre isso. Então, a conversa que de fato o BAP teve com os jogadores, e foi a primeira conversa que o BAP teve com os jogadores na temporada, estamos em outubro, foi a primeira. Ele se reuniu com o elenco, com o Felipe Luiz, todo mundo ali, e conversou com os atletas no sentido, ó, estamos com vocês. Vocês podem ficar tranquilos que a gente está preparando tudo para vocês desempenharem da melhor maneira possível. Logística, inclusive a própria logística do Flamengo no jogo contra o Fortaleza e contra o Racing, os dois fora de casa, em seguida já foi montada. Publiquei nas minhas redes sociais, inclusive, ó. Vou até ler aqui para vocês verem que não é mentira. A logística do Flamengo para os jogos em seguida contra Fortaleza, em Fortaleza, e Racing na Argentina, definida. O Fla jogará no dia 25, sábado, contra Fortaleza no Castelão, e retorna ao Rio no mesmo dia. Aí, domingo, não se sabe ainda se vai ser folga ou treino. Na segunda-feira, dia 27, treina, viaja para Buenos Aires, onde encara o Racing no dia 29, quarta-feira. O rubro-negro terá 3 confrontos seguidos no Rio antes de pegar o Fortaleza e o Racing fora de casa. Botafogo agora, Palmeiras no domingo e o Racing quarta-feira. Aí depois pega o Fortaleza e o Racing, ambos fora de casa. Então, a conversa foi nesse sentido, tá? Para dar apoio, não fazer cobranças
como muita gente imaginou ou até noticiou por aí. Vamos agora falar de Arrascaeta. Quem foi ao CT Ninho do Urubu na segunda-feira foi Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta, informação publicada primeiro pelo parceiro Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, abraço Papa. Ele publicou essa informação, eu confirmei que de fato o Daniel Fonseca esteve lá, renovação fechada, aperto de mão, verbalmente ok, tudo certo, novo contrato dele vai até, inicialmente, por mais 2 anos, o atual vínculo vai até dezembro de 2026, renova por mais 2 anos até dezembro de 2028, com a possibilidade de chegar a dezembro de 2029. Como assim possibilidade? Ele vai ter metas no último vínculo dele, em 2028. Se ele bater essas metas, renova automaticamente por mais uma temporada. Ou seja, estamos falando de um Arrascaeta que pode ficar no Flamengo até dezembro de 2029, desculpa. Vou ver a idade dele aqui, só para a gente ter noção, até quando o Arrascaeta... Ele tem atualmente 31 anos, tá? Estamos em 2025. Então ele ficaria no Flamengo até 35 anos, caminhando aí para o fim de carreira. Eu não acredito no Arrascaeta performando até os 40 anos. Não é do perfil, a parte física dele a gente sabe que não é das melhores, não por culpa dele, ele é um atleta que se cuida muito, mas ele não foi... Enfim, ele não tem a parte física como a melhor virtude dele, pelo contrário. Mas o que importa é renovação fechada, em breve. É o famoso só falta assinar, os advogados vão ser acionados para redigir o contrato, e aí ele assina, e aí a nação comemora como essa bonequinha aqui, ó. Tomara que o Flamengo consiga recorrer e diminuir esse valor para diminuir essa multa. E o Flamengo também tomou uma outra multa da Conmebol de 150 mil. Essa multa por conta de uso de sinalizadores no jogo contra o Estudiantes no Maracanã. Então, são 2 multas. A multa do Bruno Henrique, mais a multa por conta dos sinalizadores nas quartas de final no jogo de ida contra o Estudiantes. Faltando uma semana para começar a semifinal da Libertadores, já tô ansioso pra caramba. Flamengo e Racing no Maracanã é o primeiro jogo, Flamengo e Racing na Argentina é o segundo jogo, e esse mês de outubro vai ser um mês muito movimentado para o Mengão. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre Georgian de Arrascaeta, porque a notícia do paparazzo, o Flamengo chegou a um acordo com o Georgian de Arrascaeta. E assim, meus amigos, eu vou ser honesto para vocês, o Arrascaeta ontem ele já meio que furou o anúncio oficial do Flamengo, até porque o contrato será assinado a qualquer momento. O contrato ainda não foi assinado, ele vai ser assinado a qualquer momento. Ele disse, não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias. E isso é como sermos feitos um para o outro, e colocou ali um coraçãozinho vermelho e preto, bem feliz pelo novo contrato com o Mengão. No novo contrato ele vai receber um aumento salarial, além de um aumento salarial, o tempo, que vai ser até o final de 2028, podendo ganhar mais um ano aí, caso algumas metas sejam batidas. Então ele tem um contrato até o fim de 28, podendo ser até o fim de 29. Os empresários do Arrascaeta, né, costuraram com o Flamengo ali um contrato para ele ficar mais tempo, e a expectativa do uruguaio é se aposentar no Mengão. Tomara que dê certo, né? Tomara que ele consiga. O negócio já está fechado, os termos já estão todos acordados, agora o que falta é a oficialização, é assinar esse contrato e renovar e assinar essa renovação e fazer ela valer a partir dessa renovação. Bom, vou falar agora sobre Gerson, porque eu voltei a perguntar para pessoas do Flamengo dessa coisa do Gerson tá voltando para o futebol brasileiro, dessa coisa do Gerson tá indo para o Palmeiras e tal, e tal, e tal. E uma pessoa me falou assim, Guilherme, deixa eu te falar uma coisa. O buraco, usaram esses termos, o buraco é muito mais embaixo. O Flamengo, por muitas janelas, tentou trazer o Wendel de volta. O Zenit não deixou. O Flamengo, por muitas janelas, tentou trazer o Claudinho de volta. O Zenit não deixou. Ele falou, acontece que o Zenit tem dinheiro suficiente para jogar 160 milhões fora e deixar o Gerson lá de castigo, entre aspas.
Falei, não, mas o cara não tá satisfeito. E ele falou assim, cara, os donos do Zenit estão pouco se lixando se ele tá ou não satisfeito. Estão pouco se importando. Os caras sabem que contrataram ele para jogar e vão querer que ele jogue. Contrataram ele para chegar lá, para poder jogar lá, para poder desempenhar lá, gastaram 160 milhões de reais à vista e vão querer que ele jogue. Essa foi isso que me falaram. Eu falei, cara, mas o Palmeiras, o cara falou, cara, pode ser, o futebol não é uma ciência exata, pode ser que ele consiga se liberar do Zenit, mas aqui dentro a gente vê como muito difícil que isso aconteça. Então, assim, só para eu poder explicar a vocês, tá rolando muita coisa envolvendo Gerson, Palmeiras, aquela coisa toda, mas existe esse asterístico, o fator Zenit não precisar de dinheiro, o fator Zenit não tá nem aí, se o jogador tá insatisfeito ou não, tem dinheiro suficiente para entubar esse prejuízo, e o fator D, eles fazem jogo duro para negociar sempre. É sempre difícil negociar com eles. Então, por conta de todo esse cenário, pessoas dentro do Flamengo conversam e falam que é muito difícil que o Gerson ele volte a jogar no futebol brasileiro, ao menos por agora. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação.